Muito boa tarde, galera. Então, continuando nossos estudos, a gente vai começar hoje com o capítulo 2 do Guyton e a gente vai trabalhar, as células e suas funções. Então, fiquem à vontade aí para colocar nos comentários e colocar no chat o que vocês acharem para a gente ir discutindo sobre a matéria. Então, vamos começar. Cada um dos 100 trilhões de células do ser humano é uma unidade viva que pode sobreviver por meses ou vários anos, desde que os líquidos que as banham contenham os nutrientes adequados. Para compreender a função dos órgãos e de outras estruturas do corpo, é essencial que primeiro entendamos a organização básica das células e as funções das partes que a compõem. Então aqui, só trazendo a introdução, que para a gente entender o funcionamento do corpo, a gente tem que entender a célula. E para a célula conseguir se manter, ela tem que ter os nutrientes adequados chegando até ela para, como foi tratado no capítulo 1, manter a homeostasia daquele organismo, Então vamos para o primeiro tópico, a organização da célula. A célula típica, observada por microscopia óptica, é mostrada na figura 2.1. Suas duas principais partes são o núcleo e o citoplasma. O núcleo é separado do citoplasma pela membrana nuclear e o citoplasma é separado dos líquidos circundantes pela membrana celular, também chamado de membrana plasmática. Então aqui a figura 2.1, estrutura da célula vista por microscopia óptica. Então, aqui mais roxinho a gente tem o nucleolo, que está aqui no núcleo, que é separado do citoplasma por essa membrana nuclear que circunda e delimita o núcleo. E por fora vai ter o citoplasma da célula, que é delimitado do meio externo da célula por essa membrana celular, que é esse marronzinho mais escuro que está por fora. As diferentes substâncias que formam a célula são coletivamente chamadas de protoplasma. O protoplasma é composto em sua grande maioria de 5 substâncias básicas: água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, a composição da célula ali, vai ser em sua maioria das 5 substâncias básicas que o livro vai abordar especificamente cada uma agora. Começando pela água. A água é o principal meio líquido da célula, presente na maioria das células, exceto nas células de gordura, na concentração de 70% a 85%. Então, aqui nessa primeira fase, a gente vê que um bom representante das células em geral, excetuando as células de gordura, os adipócitos, é constituída por água. Muitas das espécies químicas celulares estão dissolvidas na água. Outras ficam suspensas nela como partículas sólidas. Então, na água, existem produtos que estão dissolvidos e produtos que estão suspensos. Ocorrem reações químicas entre os produtos químicos dissolvidos ou nas superfícies das partículas suspensas ou das membranas. Então, a água é importante para ocorrer essas reações químicas da célula. Íons. Os íons mais importantes na célula são potássio, magnésio, fosfato, sulfato, bicarbonato e, em menores quantidades, sódio, cloreto e cálcio. Então, aqui, a presença dos principais íons dentro da célula. Eles serão discutidos mais detalhadamente no capítulo 4, que considera as inter-relações entre os líquidos intra- e extracelular. Então, há uma diferença de concentração entre extracelular, que vai ser mais abordada mais na frente, nessa concentração de íons. Os íons são os componentes inorgânicos para as reações celulares. Eles são necessários também para a operação de alguns mecanismos de controle celular. Então, eles são necessários tanto para as reações celulares quanto para os mecanismos de controle celular. Por exemplo, íons que agem na membrana celular são necessários para a transmissão de impulsos eletroquímicos nos nervos e fibras musculares. Então, aqui, um exemplo da importância dos íons, para a transmissão de impulsos. Proteínas. Depois da água, as substâncias mais abundantes na maioria das células são as proteínas, que normalmente constituem de 10 a 20% da massa celular. Então, o segundo constituinte mais importante, como o primeiro é a água, o segundo constituinte mais importante são as proteínas. De 10 a 20% da massa vão ser constituídas de proteínas.
Elas podem ser divididas em dois grupos, proteínas estruturais e proteínas funcionais. Tá? Agora a gente vai entender a diferença entre essas proteínas estruturais e funcionais. As estruturais estão presentes na célula principalmente na forma de longos filamentos que são polímeros de muitas moléculas individuais de proteínas. Então, são várias proteínas, né, que se juntam e formam polímeros e elas vão formar esses longos filamentos. Então, agora a gente vai ver para que vai servir esses filamentos. Tais filamentos intracelulares formam microtúbulos, e esses formam os citosesqueletos das organelas celulares, como cílios, axões de neurônios, fusos mitóticos de células em mitose e a rede de finos tubos filamentares que mantém as partes do citoplasma e do nucleoplasma em seus respectivos espaços. Então, essas proteínas estruturais formam os microtúbulos e os filamentos e as proteínas filamentares, né, que vão formar o citoesqueleto. Esse citoesqueleto é importante para manter a estrutura da célula, como o nome diz, esqueleto, né, para manter ali a estrutura e, além disso, outras funções, como nos cílios, nos axônios, nos fusos mitóticos, e para manter tudo ali no seu respectivo lugar e dar essa estrutura para a célula. Extracelularmente, as proteínas fibrilares são encontradas principalmente nas fibras de colágeno e elastina do tecido conjuntivo e nas paredes dos vasos sanguíneos, nos tendões, nos ligamentos e em outras estruturas. Então, no meio extracelular, algumas células, né, encontra-se essas proteínas filamentares em maiores quantidades. As proteínas funcionais são um tipo de proteína totalmente diferente, normalmente composta de combinações de poucas moléculas na forma túbulo globular. Essas proteínas são principalmente enzimas da célula, e ao contrário das proteínas fibrilares, em geral são móveis no líquido celular. Então, as proteínas estruturais são mais fixas, né, para dar estrutura ali da célula, enquanto as proteínas funcionais estão mais associadas a enzimas, ou seja, participando das reações que vai ocorrer ali dentro da célula. E além disso, outra diferença é que elas são mais móveis, ao contrário das estruturais que estão mais fixas para dar estrutura ali celular, né? Muitas delas aderem às estruturas membranosas dentro da célula. As enzimas entram em contato direto com outras substâncias no líquido celular e dessa forma catalisam reações químicas intracelulares específicas. Então, a importância dessas enzimas é para catalisar as reações químicas, ou seja, aumentar ali, né, a velocidade com que está ocorrendo a reação química intracelular. Por exemplo, reações químicas que clivam a glicose em compostos menores e depois os combinam com oxigênio para formar dióxido de carbono e água, suprindo ao mesmo tempo energia para o funcionamento celular, são todas catalisadas por diversas enzimas proteicas. Ou seja, o processo de geração de energia, né, para a célula vai sofrer o processo de catalisação por diversas enzimas proteicas. Então, essas enzimas proteicas, que são proteínas funcionais, são muito importantes para as células. Lipídios. Os lipídios são diversos tipos de substâncias agrupadas por suas propriedades comuns de solubilidade em solventes de gordura. Então, aqui, a característica dos lipídios, né, é ser um solvente de gordura. Os lipídios especialmente importantes são os fosfolipídios e o colesterol, que juntos constituem 2% do total da massa celular. A significância dos fosfolipídios e do colesterol é que eles são solúveis principalmente em água e, portanto, são usados para formar a membrana celular e as membranas intercelulares que separam os diferentes compartimentos da célula. Então, a importância desses dois lipídios, fosfolipídios e colesterol, é que eles têm uma propriedade conhecida como anfipática. Então, ao mesmo tempo que eles possuem uma parte que é um solvente em gordura, parte dele também é solúvel em água. E com isso, ele é ideal para formar, né, a membrana celular e as membranas que vão formar as organelas da célula. Que isso também a gente vai continuar vendo mais para frente, vai ser mais discutido. Além dos fosfolipídios e do colesterol, algumas células contêm quantidades de triglicerídeos, também chamados de gordura neutra. Nos adipócitos, os triglicerídeos geralmente são responsáveis por até 95% da massa celular. A gordura armazenada nessa célula representa a principal reserva de nutrientes energéticos do corpo, que posteriormente
pode ser usada para fornecer energia em qualquer parte do corpo conforme necessário. Então aqui é a importância dos lipídios, né? Nos adipócitos existem muitos triglicerídeos e esses triglicerídeos são uma importante e principal reserva de nutrientes energéticos. Então é uma reserva de energia que a célula tem. Carboidratos. Os carboidratos têm pouca função estrutural na célula, exceto como partes das moléculas de glicoproteínas, mas desempenham o papel principal na nutrição da célula. Então, eles têm a função estrutural deles. É pouco considerável, mas o papel na nutrição dele, na nutrição da célula, né, é muito importante. A maioria das células humanas não mantém grandes reservas de carboidratos. Essas quantidades, em geral, ficam em torno de 1% da massa total, mas aumenta para 3% nas células musculares e, eventualmente, até 6% nas células hepáticas. Então, as células, em geral, armazenam poucos carboidratos. Entretanto, células musculares e células hepáticas apresentam uma quantidade mais considerável, né? Entretanto, o carboidrato, na forma de glicose dissolvida, está sempre presente no líquido extracelular, prontamente disponível para as células. Então, no líquido extracelular existem muitos carboidratos que vão ser importantes para o processo de geração de energia da célula. Também, pequena quantidade de carboidrato é sempre armazenada nas células na forma de glicogênio, que é um polímero insolúvel de glicose que pode ser despolimerizado e utilizado com rapidez para suprir as necessidades energéticas da célula. Então, dentro da célula, há um pouco de carboidrato, no caso a glicose, que ela vai ser armazenada formando um polímero que ganha o nome de glicogênio, e esse glicogênio pode ser despolimerizado para suprir as necessidades energéticas. O próximo tópico, né, é a estrutura física da célula. A célula não é simplesmente um saco de líquidos, enzimas e substâncias químicas. Ela também contém estruturas físicas altamente organizadas, chamadas organelas intracelulares. A natureza física de cada organela é tão importante quanto os constituintes químicos para a função celular. Então, a importância aqui das organelas, né? Todos esses elementos vão se organizar e formar organelas intracelulares que vão desempenhar diferentes papéis para a célula. E são essenciais para a função celular. Por exemplo, sem uma organela, as mitocôndrias, mais de 95% da liberação de energia dos nutrientes da célula cessariam imediatamente. Então, aqui é a importância das mitocôndrias para o processo de produção de energia. Se não tivesse as mitocôndrias, 95% da energia gerada pela célula cessaria. As organelas mais importantes e outras estruturas da célula são mostradas na figura 2.2. Então, aqui é um parâmetro geral da célula animal. Ok, reconstrução da célula típica, mostrando as organelas internas no citoplasma e do núcleo. Então a gente vai dar uma passada geral, né? Como a gente viu lá. Aqui já é uma demonstração mais em 3D, com um corte da célula, e a gente pode ver por dentro o nucleolo, né? Que está no núcleo. No núcleo existem os cromossomos e o DNA, e o núcleo é separado do citoplasma pela membrana nuclear, que é essa. No citoplasma existem as organelas, então aqui está colocando algumas, né, como a mitocôndria, que a gente vai ver também a função de cada um específico, o retículo endoplasmático granular e retículo endoplasmático líquido, os microfilamentos, que são parte das proteínas estruturais, os microtúbulos também, que são parte das proteínas estruturais, lisossomos, ribossomos, o glicogênio, que é o aglomerado de glicose, né, que é uma reserva de energia para a célula também, o complexo de Golgi e os grânulos de secreção que saem desse complexo de Golgi, e aqui, por fim, os centríolos, delimitando todas essas organelas presentes no citoplasma, a membrana celular. Estrutura membranosa da célula. A maioria das organelas da célula é delimitada por membranas compostas primariamente por lipídios e por proteínas. Então, aquela membrana celular e todas as membranas das células vão ter como constituintes principais lipídios e proteínas. Essas membranas incluem
a membrana celular, a membrana nuclear, membrana do retículo endoplasmático, membrana das mitocôndrias, dos lisossomos e do complexo de Golgi. Então, todas essas organelas citadas aqui, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias, o lisossomo, o complexo de Golgi, possuem membranas que delimitam elas também, né? Os lipídios das membranas formam barreira que impede o movimento da água e substâncias hidrossolúveis de um compartimento da célula para o outro, pois a água não é solúvel em lipídios. Então, como parte da membrana é lipídio, ela delimita, né, e não permite a água atravessar de um lado para o outro, já que a água não vai conseguir atravessar os lipídios. Entretanto, moléculas de proteína nas membranas em geral penetram completamente na membrana, formando vias especializadas contendo em sua maioria poros para a passagem de substâncias específicas através das membranas. Então, as proteínas que vão estar presentes nas membranas vão auxiliar formando esses poros, né, e os canais, o que vai ajudar na passagem das substâncias e nutrientes para o meio intracelular e para dentro das organelas também. Também, muitas outras proteínas da membrana são enzimas, que catalisam uma série de diferentes reações químicas discutidas aqui nos capítulos subsequentes. Então, outras proteínas são as enzimas, que vão agir nas reações químicas como a gente discutiu e vai ser discutido também mais para frente. Agora a gente vai falar especificamente da membrana celular. A membrana celular, também chamada de membrana plasmática, que é aquela que envolve toda a célula, né, por fora, que envolve a célula, é uma estrutura fina, flexível e elástica, de 7,5 a 10 nanômetros de espessura. É composta quase totalmente por proteínas e por lipídios. A composição aproximada é o seguinte: proteínas 55%, fosfolipídios 25%, colesterol 13%, outros lipídios 4%, carboidratos 3%. Então aqui só uma composição geral da membrana plasmática. A barreira lipídica da membrana celular impede a penetração de água. A figura 2.3 mostra a estrutura da membrana celular. Sua estrutura básica é bicamada lipídica, um fino filme formado por dupla camada de lipídios, uma camada com espessura de apenas uma molécula, contínua por toda a superfície da célula. Dispersas no filme lipídico existem grandes moléculas de proteínas globulares. Então aqui vai mostrar, né, na figura 2.3 como que é essa barreira lipídica da membrana plasmática. Então essa imagem está representando a estrutura da membrana celular, mostrando que ela é composta principalmente por uma bicamada lipídica de moléculas de fosfolipídios. Então essa bolinha com as duas perninhas, toda essa parte, né, é uma camada lipídica. E aqui do lado de baixo tem outra bolinha com as duas perninhas, essa é outra camada. Então são duas camadas de fosfolipídio formando uma bicamada lipídica. E nessa bicamada lipídica vão existir as proteínas que vão atravessar, que podem atravessar ou não, né, atravessar completamente ou não, essa bicamada lipídica. E nas proteínas vão existir carboidratos. Então aqui um exemplo de proteína integral, que atravessa toda a membrana, um carboidrato preso nela, externamente, né, o líquido extracelular, internamente o líquido intracelular com citoplasma, e aqui um exemplo de proteína periférica, ou seja, essa bolinha aqui não atravessa a bicamada lipídica, então ela é só periférica, ela não é integral, mas com grandes moléculas de proteína projetando-se da membrana. Então aqui as proteínas. Também carboidratos estão ligados às moléculas de proteína no exterior da membrana, e as moléculas de proteína adicionais encontram-se no interior. Então aqui só o exemplo, né, que foi citado dos carboidratos. Continuando, a dupla camada lipídica básica é composta por moléculas de fosfolipídios. Uma extremidade da molécula de fosfolipídio é solúvel em água, ou seja, é hidrofílica. A outra extremidade é solúvel apenas em lipídios, ou seja, é hidrofóbica. Aquela bolinha do desenho, ela vai ser a parte hidrofílica, né, voltada para o citoplasma que é muito composto em água, então ela é a parte hidrofílica, ou seja, a parte que gosta de água. Já aquelas duas perninhas, ela não vai ter contato com a água, é a parte hidrofóbica. Então as duas perninhas da bicamada
se encontram e a parte hidrofóbica fica internamente na membrana e a parte hidrofílica fica voltada para o exterior, que contém mais água. A extremidade do fosfolipídio com fosfato é hidrofílica e a extremidade com ácido graxo é hidrofóbica. Então aqui, só para a gente voltar, então essa parte, essa bolinha, é a parte que tem o fosfato, né, que é hidrofílica, e a parte com ácido graxo são as duas perninhas, é a parte hidrofóbica voltada para o meio interno da membrana. Pelo fato de as partes hidrofóbicas das moléculas de fosfolipídios serem repelidas pela água, mas se atraírem entre si, elas espontaneamente se dispõem no interior da membrana, conforme mostra a figura 2.3. Então, a parte hidrofóbica, como ela interage entre si, ela se dispõe, né, espontaneamente para o meio interno da membrana, enquanto a parte hidrofílica vai se dispor para o meio mais voltado para fora, né, para o meio externo. As partes hidrofílicas com fosfato constituem as duas superfícies da membrana celular completa, em contato com a água intracelular, na superfície interna da membrana, e a água extracelular na superfície externa. A camada lipídica no meio da membrana é impermeável a substâncias hidrossolúveis comuns, como íon, glicose e ureia. Inversamente, as substâncias lipossolúveis, como oxigênio, dióxido de carbono e álcool, podem entrar nessa parte da membrana com facilidade. Então, substâncias hidrossolúveis não atravessam a membrana com facilidade porque ela tem a parte de gordura internamente, né? Então, isso impede que substâncias hidrossolúveis passem. Entretanto, substâncias lipossolúveis passam com facilidade, como aqui o caso do O2, do CO2 e do álcool. As moléculas de colesterol na membrana também têm natureza lipídica, pois seu núcleo esteroide é muito lipossolúvel. Essas moléculas, em certo sentido, estão dissolvidas na bicamada da membrana. Elas contribuem principalmente para a determinação do grau de permeabilidade ou impermeabilidade da dupla camada dos constituintes hidrossolúveis dos líquidos corpóreos. O colesterol regula a fluidez da membrana. Então aqui eu acho que não tem nenhum colesterol representado, mas o colesterol ele é um constituinte lipídico, né, que fica aqui na membrana e essa bicamada fica em constante movimento. Quando se tem muito colesterol aqui, ele vai regular a fluidez da membrana. Então, vai impedir esse movimento livre dos fosfolipídios e vai tornar ele mais rígido. Quando tem menos colesterol, a membrana vai permitir, né, ela ter uma maior fluidez e assim vai tornar ela, entre aspas, mais maleável. Então, vai regular a fluidez da membrana. Proteínas integrais e periféricas da membrana celular. Então, as proteínas que a gente viu lá, integrais que atravessam toda a membrana de um lado a outro e periféricas que não atravessam. A figura 2.3 mostra massas globulares flutuando na bicamada lipídica. São proteínas de membrana, muitas das quais são glicoproteínas, ou seja, proteínas ligadas a carboidratos, que são chamados aqui, né, que é a parte glico. Esse glico é de carboidratos. Então, glicoproteínas, carboidratos mais proteínas. Existem dois tipos de proteínas na membrana celular: as proteínas integrais que atravessam toda a membrana e as proteínas periféricas, ancoradas à superfície da membrana e não a penetram. Muitas das proteínas integrais formam canais, ou poros, pelos quais moléculas de água e substâncias hidrossolúveis, principalmente íons, podem se difundir entre os líquidos extra e intracelular. Esses canais, formados por proteínas, também apresentam propriedades seletivas, permitindo a difusão preferencial de algumas substâncias em relação a outras. Então, aqui, as proteínas canais, né, ou os poros, que são formados pelas proteínas integrais. Essas proteínas integrais agem como proteínas carreadoras. Outras proteínas, né, agem como proteínas carreadoras para o transporte de substâncias, que do contrário não poderiam penetrar a dupla camada lipídica. Então aqui um exemplo, né? Essas proteínas integrais que atravessam toda a membrana podem funcionar como proteínas canais ou proteínas carreadoras, permitindo que substâncias
hidrofílicas, que não vão conseguir atravessar a membrana normalmente pelo constituinte lipídico dela, como são hidrofílicas, elas não vão conseguir atravessar a parte lipídica da membrana, elas vão atravessar por onde? Por essas proteínas, que vão formar proteínas canais ou poros ou proteínas carreadoras, que vão permitir, né, que as proteínas passem por dentro delas, desses canais, e vão do líquido intracelular para o extracelular ou do extracelular para o intracelular. Então, é uma função muito importante dessas proteínas integrais. Às vezes, elas podem transportar substâncias de direção oposta a seus gradientes eletroquímicos para a difusão, o que é chamado de transporte ativo. Outros ainda agem como enzimas. Então, aqui, um exemplo, né, de transporte ativo é quando, por exemplo, existem mais íons aqui dentro do meio intracelular que no extracelular, e essa proteína vai agir colocando ainda mais íons aqui dentro, ou seja, contra esse gradiente de concentração, colocando mais íons no lugar que está mais concentrado. E para isso, ela vai precisar utilizar energia para fazer esse transporte, e assim é chamado de transporte ativo. Outras proteínas também funcionam como enzimas, então nem todas essas aqui, como está representado, vão ser proteínas poro, proteínas canais ou proteínas carreadoras. Algumas podem funcionar como enzimas. Proteínas integrais da membrana também podem servir como receptoras para substâncias químicas hidrossolúveis, tais como hormônios peptídeos que não penetram facilmente a membrana celular. Então, uma outra função dessas proteínas integrais é funcionar como receptoras das substâncias hidrossolúveis. Um exemplo, os hormônios peptídeos. A interação dos receptores da membrana celular com ligandes específicos, que se ligam ao receptor, o receptor aqui no caso a proteína integral, causa alterações estruturais na proteína receptora. Isso, por sua vez, estimula a atividade enzimática da parte intracelular da proteína ou induz interações entre o receptor e as proteínas do citoplasma que agem como segundos mensageiros, transmitindo assim o sinal da parte extracelular do receptor para o interior da célula. Dessa maneira, as proteínas integrais, atravessando a membrana celular, constituem um meio de transmitir informações sobre o ambiente para o interior da célula. Então, aqui é outra função das proteínas que podem funcionar como receptoras, né? Então, vai chegar a substância as substâncias como os hormônios, por exemplo, né? Hidrossolúveis, vai se ligar nessas proteínas e ao se ligar, o constituinte intracelular dessa proteína vai sofrer modificações e essas modificações vão permitir com que o sinal gerado, né, por esse hormônio passe para o meio intracelular. E assim vai desenvolver os sinais como, por exemplo, ativar segundos mensageiros que vai gerar todo o papel funcional lá dentro da célula. Moléculas das proteínas periféricas são frequentemente ligadas às proteínas integrais. Essas proteínas periféricas funcionam quase sempre como enzimas ou como controladores de transporte de substâncias através dos poros da membrana celular. Então aqui, as proteínas periféricas que não atravessam completamente a membrana. E muitas vezes elas estão ligadas às proteínas integrais e o funcionamento dela pode ser tanto como enzima, como controlar a função de poro dessas proteínas integrais. Carboidrato na membrana. O glicocálise celular. Os carboidratos na membrana ocorrem quase invariavelmente em combinação com proteínas ou lipídios na forma de glicoproteínas ou glicolipídios. Então aqui, como os carboidratos podem se ligar? Eles podem se ligar a proteínas, né, ou a lipídios. Quando se liga a proteínas, são chamadas glicoproteínas. Quando os carboidratos se ligam a lipídios, são chamados glicolipídios. Na verdade, muitas das proteínas integrais são glicoproteínas, e cerca de 1/10 das moléculas de lipídio da membrana é composto por glicolipídios. As porções glico dessas moléculas quase invariavelmente se estendem para fora da célula na superfície externa da membrana celular. Então aqui, muita dessa porção de carboidratos que está ligado tanto a proteínas quanto a lipídios
Aí ela vai se estender até a superfície externa, então vai estar para fora da célula, como aqui no exemplo está mostrando, né? Aqui no líquido desse celular está se ligando aqui no caso. Por exemplo, essa aqui está se ligando a alguns lipídios, né? E essa aqui se ligando a proteínas. Então aqui um glicolipídio, aqui uma glicoproteína. Muitos outros compostos de carboidratos, chamados proteoglicanos, que são principalmente carboidratos ligados ao núcleo de pequenas proteínas, estão frouxamente ligados também à superfície externa da célula. Dessa forma, toda superfície externa da célula, em geral, apresenta revestimento frouxo de carboidratos chamado glicocálise. Então aqui é a junção das glicoproteínas, dos glicolipídios e dos proteoglicanos, que vão formar essa porção que é voltada para o lado extracelular, que é o chamado glicocálise celular, que agora a gente vai ver a função dele. Os domínios de carboidratos ligados à superfície externa da célula exercem várias funções importantes. Muitos deles têm carga elétrica negativa, o que dá à maioria das células uma superfície negativamente carregada que repele ânions. Então, esse glicocálise muitas das vezes tem carga elétrica negativa, o que vai repelir cargas negativas que vão chegar perto da célula, né? Ou seja, negativo com negativo vão se repelir. Então, vai repelir os ânions. O glicocálise de algumas células se une ao glicocálise de outras, assim, fixando as células umas às outras. Então, os glicocálices também podem se unir e manter as células umas às outras, fixando as duas, né? As duas e as demais, se unindo umas às outras. Muitos dos carboidratos agem como receptores para a ligação de hormônios, tais como a insulina. Quando a ligação se dá, a combinação ativa as proteínas internas acopladas, que por sua vez ativam a cascata de enzimas intracelulares. Então, alguns hormônios, né, podem se ligar aos carboidratos, e esses carboidratos que estão ligados às proteínas vão ativar as enzimas intracelulares, que vai gerar toda a função daquele hormônio. Alguns domínios de carboidrato participam de reações imunes, como discutido no capítulo 34. Então aqui trabalhou por fim a função do glicocálise, e com isso a gente encerra esse primeiro vídeo, né, dessa primeira parte do capítulo 2 do Guyton, e na próxima parte a gente vai trabalhar o constituinte do citoplasma e das organelas, trabalhando especificamente a constituição e a função de cada organela, e logo menos o vídeo vai estar disponível aí. Então, se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí. Muito obrigado por terem assistido e até mais.